Fabrício, tá por aí? Tudo pronto. Vou aguardar mais alguns segundinhos e pronto. Olha ela aí. Aqui. Já tocou o meu alarme aqui, podemos ir. Né? Então, tudo bem, Fabrício? Posso começar? Tudo certo, Fábio. Beleza. Então, pessoal, todos, bom dia. Meu nome é Fábio Caldas, eu sou o presidente da Britton no Rio de Janeiro e eu sou sócio fundador da LS Lightsaber, né, que é uma consultoria de comunicações e relações institucionais focada em prevenção e gestão de crises. Eu estou aqui abrindo o evento em nome da nossa querida presidente Brasil, que é a Ana Vitelli, tá, que não pôde estar conosco, e falar um pouquinho da Britton para vocês, bem rapidamente, porque a apresentação da Clarissa, eu dei uma olhada, está espetacular, está muita coisa interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bom, começando aqui com a pontualidade britânica e terminando com a pontualidade britânica, né, às 11 horas. Então, a missão da Britton é ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil. Isso aqui significa o seguinte, gente, alguma coisa a ver com comércio, né, com investimento bilateral, relacionamento, vem para a Britton, consulta a Britton. A gente atua muito junto com o governo britânico. Então, ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Essa é a missão, para que existe a Britton. Estamos presentes no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais, vem se expandindo no Brasil. Então, aqui você desfruta do network fantástico, né, com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido e elsewhere também, né, porque eu sei que eu estou há bastante tempo na Britton, eu sei disso. Bom, comitês e grupos de discussão, vocês viram os slides aí rolando antes, né, são diversas frentes que tem, conforme foi exibido aí. Os líderes que encabeçam também são pessoas com amplo network, conhecimento das respectivas áreas. E para saber mais sobre cada uma, visita o site da Câmara Britânica, que é o www.britton.com.br. Eu tenho certeza, para vocês verem a ampla gama aí, pode atrair, pode ser de grande benefício para as empresas de vocês. Então, vou fazer aqui os agradecimentos agora aos associados mantenedores, vocês viram nos slides, as marcas foram divulgadas na abertura. Ao Fabrício Soares, que é o gerente executivo da Britton, e seu time é o nosso anjo da guarda tecnológico e administrativo. Ao Bruno Marcondes, que é o VP da Britton do Rio de Janeiro, junto comigo. Ao Carlos Peixoto, que é o presidente do Comitê de Óleo e Gás, que é o comitê organizador deste webinar, e eu estou junto com ele lá também no Comitê de Óleo e Gás, daí que eu esteja moderando aqui. O Vlamir Martins é o VP do Comitê de Óleo e Gás, eu sou o presidente do Comitê de Power Renewables, o PRC, né, junto com o Renato Cordeiro, do governo britânico, que é VP. Né, o público, né, que está assistindo, queria agradecer também, via Zoom aqui, mas também via YouTube. Né, tem um canal, a Câmara Britânica, no YouTube, e especialmente, depois dessa longa lista de agradecimento, a nosso ilustre convidado, que eu conheço há tanto tempo, gosto tanto, admiro tanto, profissional e pessoalmente, ou talvez inverta essa ordem, que é a Clarissa Lins. Agradecendo também, viu, Clarissa, a Mariana e o time, se eu esqueci alguém aí, do IBP, né, a presidente do IBP. Eu vou explicar aqui a dinâmica do webinar. Né, o tema central é perspectivas para o setor de óleo e gás, né, com a visão da Clarissa Lins, que é a presidente do IBP. Né, isso faz parte de uma iniciativa quinzenal da área dos comitês de energia, do óleo e gás e Power Renewables, das quartas-feiras às 10 na Britton, ou seja, daqui a 2 semanas, ou nós temos um evento aberto, ou nós temos um chamado Crossfire, que é interno, e aí pode perguntar o que quiser que não sai, segue Chatham House Rules. Então, o Crossfire. Bom, após a exposição, né, da Clarissa, nós vamos ter uma breve sessão de perguntas e respostas, tem uma ferramenta de Q&As aí que vocês podem ver embaixo, não é o chat, tá, gente? É Q&As.
Nós vamos dar preferência, eu espero vocês compreendem isso. Vai ser uma sessão breve, preferência aos associados da Britcha, né? Mas pode perguntar, tá? Por favor, nós vamos dar preferência. Tá? Então, envie através do Q&A. Não vão ser consideradas perguntas do Zoom, tá? Do Zoom, Q&A do Zoom, porque no YouTube, infelizmente, o chat do canal não está sendo moderado. Então, não dá para fazer por lá. Quando perguntarem, por favor, mencione nome e empresa associada. Agora, eu peço, pelo amor de Deus, perguntem. Perguntem, porque é uma perda enorme. Né? Vocês vão ver a riqueza da apresentação, não fazer pergunta, o conhecimento que está na mesa aqui, que vai falar com vocês. Estão vendo esse sorriso na tela aí da Clarissa. Eu acho assim uma oportunidade que não deve perder. O Fabrício vai me mandar aí via WhatsApp, né, porque eu vou estar controlando a apresentação aqui para a Clarissa. Eu vou ser o curador dessas perguntas. E desde que a restrição de tempo, nessa pontualidade para término também, eu já peço desculpa por pergunta, né, que eventualmente não seja abordada, não seja respondida. Por favor, não me xinguem, tá? Por favor, já aviso aqui de antemão, porque às vezes não dá tempo. Eu vou apresentar aqui, que você já deve estar cansado de olhar para a minha cara, vou apresentar a mini biografia, né, o bio da Clarissa. Ela é sócia fundadora da Catavento, uma senhora consultoria em estratégia e sustentabilidade. Ela é presidente do IBP, do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. As principais áreas de... Se eu errei, me corta, tá, Clarissa? É porque a gente tirou biocombustíveis. Então, tira Instituto biocombustível. Brasileiro de Petróleo e Gás. Petróleo e gás. Bem que eu estava achando estranho aqui, mas foi o briefing aqui, ó, novamente, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Suas principais áreas de expertise são futuro da energia, transição energética e mudanças climáticas. Você foi aqui humilde. Sustentabilidade em geral, em todas as áreas, eu sei que você conhece muito. Clarissa também é fellow do Núcleo de Energia e Infraestrutura do SEBRE, né? Isso eu não sabia, tá, Clarissa? O Centro Brasileiro de Relações Internacionais é membro do Global Future Council on the Future of Energy, do World Economic Forum, que é o WEF, todo mundo conhece. Adicionalmente, integra o Comitê de Sustentabilidade da Suzano. Foi membro do Conselho de Administração da Petrobras 2018-2019, presidente do seu comitê de SMS e membro do Comitê de Auditoria. Clarissa também integrou o Comitê de Sustentabilidade do Conselho de Administração da Vale de 2017 até 2019. É economista e mestre em economia pela PUC Rio. Tá, Clarissa, com você, vou botar aqui o slide, tá? Os slides. Bom seminário. É só me mandar para passar aqui os slides. Tá bom. Vou Queria, fechar. enfim, começar agradecendo muito o Fábio Caldas, essa super introdução. Como o Fábio mencionou, somos amigos e conhecidos e admiradores comuns há vários anos, né, Fábio? A gente não precisa dizer quantos anos, mas eu diria vários anos. Trabalhamos, enfim, em parceria em várias ocasiões e foi um prazer, Fábio, aqui atender esse convite seu e da Britcha para estar com vocês nessa manhã de hoje. A apresentação saiu, Fábio, agora está só uma tela preta. Ela estava... Isso. E aí, o tema que eu trago aqui é um tema ligado à área de análise econômica do IBP. Eu vou me referir a gente fez, a gente acha, porque essa área de análise econômica ela é composta por jovens talentosa, Raquel Figueiras, Rafael Leme e Vinícius Douto, a quem eu sempre agradeço e que me auxiliam a preparar esse material que eu compartilho aqui com vocês. Pode passar, Fábio, por favor? Como é que o IBP hoje vê um pouco, analisa o momento que nós estamos vivendo, à luz, obviamente, do impacto da crise da Covid-19 no mundo e também no Brasil. Então, são 4 temas pelos quais eu me proponho a passar aqui com vocês, esclarecer um pouco e evidenciar com dados e fatos os impactos do isolamento social na atividade econômica e, por consequente, na demanda por energia, de que forma isso tem duramente impactado as perspectivas de investimento na indústria de energia, óleo e gás, mais especificamente,
e por que a indústria, digamos assim, está num modo muito cauteloso, com premissas de preços conservadoras. Como o Brasil, por sua vez, tem se portado nesse momento aí de reação à crise. E, last but not least, para a gente, uma pauta fundamental, que é a pauta de consolidação da abertura de mercado de gás natural no Brasil, uma pauta que tem, eu diria que, sido fruto de muito trabalho e dedicação do time do IBP nos últimos anos, mas mais recentemente agora, tendo em vista que ela está sendo apreciada neste momento pelo Senado Federal. Então, vamos começar, Fábio, se você puder passar adiante, por favor. Podemos passar mais um. Aqui, eu acho que esse é o dado, né, sobre o qual todos nós nos debruçamos a cada anúncio de nova previsão do impacto da crise sobre o nosso desempenho econômico medido pelo PIB. Então, eu diria que as projeções mais recentes apontam para uma recessão global aí da ordem de 5%, vamos falar assim. Aqui estão projeções, elas estão sempre datadas, vocês podem ver, a última da OECD data de junho, estava falando de 6%, o Banco Mundial também já estava falando de 5%, a OPEP um pouco mais nova, mais recente, falando de 4%, mas recessão profunda e fruto das necessárias medidas de isolamento social que foram tomadas por diversos governos ao redor do mundo à medida que a pandemia ia atingindo os seus territórios. O Brasil já teve projeções piores, né? Se vocês olharem do lado direito, a gente sempre data essas projeções, então as projeções que foram feitas ali no segundo TRI eram projeções sombrias, podendo chegar até uma queda do PIB de 9%, 10%. As mais recentes, chamo a atenção aqui, por exemplo, a do Itaú BBA, que foi feita agora no início do mês de setembro, já aponta para uma recessão de 4,5%. Não que isso não seja uma recessão gravíssima, mas para quem anteveu e trabalhou com perspectiva de queda do produto de até 10%, trabalhar com a queda da ordem de 4% a 5% parece até um certo, enfim, alívio. Mas eu diria que, em termos econômicos, a recessão aparentemente segue o tal padrão IV, com queda abrupta e muito significativa, primeiro e segundo TRI, sobretudo, e começa aí a se recuperar em cima de um vale muito profundo. Pode passar, Fábio, por favor? E aqui eu acho que eu gosto muito desse quadro, porque ele mostra o tamanho da nossa crise refletida na demanda por energia primária, olhando sob a perspectiva, né, do último século, dos últimos 100 anos. E aqui a gente coloca alguns marcos muito importantes para ilustrar o tamanho da redução da demanda por energia a depender do perfil da crise econômica. Gripe espanhola, Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, tendo sido aquelas que impactaram de maneira muito significativa a demanda anual por energia primária. Depois dessas crises, né, obviamente, a gente teve choque do petróleo e a crise financeira, que, por ter uma característica mais de desvalorização dos ativos financeiros, não teve, né, não se refletiu numa queda tão abrupta da demanda por energia. E chegamos agora à crise da Covid-19, essa sim, como uma crise profunda de retração de demanda, fazendo com que se espere, até hoje, se trabalhe com uma redução estimada de cerca de 6% da demanda por energia, que seria a maior variação negativa percentual desde a Segunda Guerra Mundial, e só para vocês terem uma ordem de grandeza, cerca de 7 vezes maior do que aquela ocorrida na crise financeira de 2008. Então, uma crise que atinge profundamente a área de energia, e o que é óbvio, porque quando a gente fala de isolamento social, a gente fala de paralisação, né, de mobilidade, ficamos quase todos, né, muito trancados em casa, sem nos mover, sem viajar, sem nos deslocar para o trabalho, os bens e serviços circulando em perímetros menores também,
e isso, portanto, com indústrias, né, parando sua produção, portanto, com impacto direto sobre a demanda por energia primária. Pode passar, por favor. E aqui, então, à luz dessa retração esperada para a demanda, o que esperar, né, dos investimentos nesse setor? Pode passar, Fábio. Como eu falei, se a gente trabalhar com a queda de 5% a 6% do PIB, a gente tem um cálculo aí aferido pela agência de energia norte-americana também, que mostra, não, essa é da Agência Internacional de Energia, que mostra que há uma retração esperada do PIB de 6%, corresponde a uma retração esperada dos investimentos em energia de cerca de 20%. E se a gente olhar de uma maneira mais detalhada, essa retração de investimento em energia, ela atinge mais do que proporcionalmente os investimentos esperados em 2020 para a indústria de óleo e gás. Essa se prepara para perder mais de 30% dos investimentos previstos, né, não contando com a alocação de cerca de 250 bilhões de dólares anteriormente previstos a serem investidos na indústria. E dentro de óleo e gás, o upstream é aquele que carrega, digamos assim, a maior retração, esperar cerca de 65%, ou seja, menos 160 bilhões em grandes números em investimentos em upstream esperados. Eu comparo isso, por exemplo, com cerca de menos 80 bi no setor elétrico. Então, a gente claramente aqui tem uma expectativa, né, de um impacto mais do que proporcional na indústria de óleo e gás, levando a uma retração profunda dos investimentos. Pode passar, por favor. E isso aqui, enfim, está obviamente lastreado no que a gente espera na demanda por petróleo especificamente, né? A gente viu na demanda por energia uma queda esperada, de acordo com a Agência Internacional de Energia, de 6%. A demanda do petróleo, a queda esperada é maior, é cerca de 8%, já se falou em 10%. Hoje, as estimativas estão aí, eu diria que entre 8% e 10%, e basicamente porque a gente teve um segundo trimestre como essa indústria, acho eu, jamais teve, notadamente o mês de abril, onde a gente teve uma queda de quase 30%, né, 27% na demanda por petróleo. Então, essa queda do segundo tri, muito profunda em abril, acaba afetando a média esperada para o ano como um todo. E eu chamo a atenção, se a gente olhar para o lado direito, para o fato de que essa retração profunda só faz com que a demanda esperada por petróleo retome o nível médio de 2019 lá para o final de 21, início de 22. Então, a gente tem um impacto profundo em 20, uma retomada em 21, mas que ainda não nos coloca no patamar no qual a gente estava em 2019. Então, essa é a realidade hoje com a qual a indústria, enfim, se depara. E aí, pode ir para o próximo, por favor, Fábio? E isso, obviamente, tem um reflexo, essa queda de demanda esperada, eu tenho um ajuste no nível de preço, e esses dados são bem interessantes. Então, eu vou me debruçar um pouquinho sobre eles. Eu acho que eu gostaria de pedir para vocês observarem o dado médio, o preço Brent médio 2019 foi de $64 por barril. A gente tem, né, um Brent médio esperado de $43 por tonelada, ou seja, a gente está ali correndo atrás, né, assim, um valor mais de 30% inferior. E o que a gente tem observado ao longo desses meses foi, como eu falei, o vale pior em janeiro. Para aqueles que acompanham de perto esse mercado, devem lembrar que a gente até teve o preço WTI negativo, em função, enfim, das características precisas lá e particulares do mercado norte-americano. Mas o Brent chegou a esse vale de 27, de lá para cá, à medida que algumas economias, né, foram reabrindo, a movimentação, a circulação de pessoas retomando, algum nível de mobilidade urbana retomando, algum nível de produção industrial retomando, a perspectiva de preço
atinge aí $45 por barril. Agora a gente está na faixa de 40, 42, e a gente fica ali observando muitos ajustes finos na oferta de petróleo e, portanto, a reação, eu diria que mais precisa do preço. Mas se a gente olhar em termos de patamar médio esperado para o ano, a gente não chega ainda nos $50 por barril para 21, e a gente não chega no patamar médio de $45 por barril em 20. A projeção mais recente, a de início de setembro, mostra aí um patamar de $42 médio esse ano e 49 ano que vem, portanto, ainda distante dos $64 por barril do ano passado. Então, o que claramente se observa é um mercado assim, com muito precavido, sem perspectiva de retomada, diria que pronunciada, consistente para os níveis de 2019 no prazo curto, enquanto a gente tiver ainda a incerteza que paira sobre o ritmo de abertura das nossas economias. E aí, pode passar, por favor, Fábio? E aqui tem um dado que, obviamente, nos preocupa a todos, que é a redução, as perspectivas de redução de CAPEX em função dessa cadeia de demanda menor, preços menores e, portanto, as nossas empresas tendo que anunciar redução de CAPEX, OPEX, como a gente mencionou aí, uma redução esperada para 2020 de cerca de 30% na média. E se a gente olhar um horizonte plurianual, a gente estaria falando de cerca de 500 bilhões a menos de investimento no upstream. É claro que grande parte disso está no shale norte-americano, que reage muito rapidamente aos estímulos de preço, de perspectiva de mercado, que está no gráfico esquerdo em azul escuro, mas a gente também vê retrações aí anunciadas ao redor do mundo. Isso tem, enfim, isso são reduções esperadas em termos anuais. Se a gente olhar para o lado direito, já são revisões de CAPEX anunciadas já e praticadas agora, né, nesse início do ano, levando, portanto, a perspectiva já de redução de produção, e aqui a gente listou as perspectivas, na verdade, a produção realizada já no primeiro semestre das principais empresas, aí, as IOCs. Tá? A Petrobras não está aqui, a gente está olhando para o ambiente internacional. Mas a gente está falando, por exemplo, em alguns casos de redução, podendo chegar a quase até 20% da produção no TRI e no semestre. Então, reduções expressivas de produção. Você pode ir para o próximo, por favor, Fábio? E aqui é um dado muito interessante, né? A grande parte das empresas anunciou uma revisão das suas projeções de preço para o horizonte plurianual, levando muitas vezes a impairments muito expressivos, todas as empresas anunciaram. A Petrobras foi a primeira que adotou a prática, né, do impairment no primeiro TRI ainda de revisão de preço no curto e médio prazo, fazendo um ajuste muito forte, expressivo, para $25 por barril em 20, e aí aumentando $5 por barril sucessivamente ao longo dos anos. Nos resultados do segundo TRI, Shell e Total, a gente trouxe aqui a título de exemplo, também anunciaram, mas todas as outras fizeram, enfim, BP anunciou também a revisão de preço, seus preços tanto para os anos por vir, quanto o que a gente chama de perspectiva de longo prazo. E vocês veem que a perspectiva de longo prazo está entre $50 e $60 por barril. Ou seja, de novo ainda um ambiente bem desafiador. E, basicamente, o que essa atualização de preço faz é que ela obriga que todas se debrucem de novo sobre os seus portfólios e levem a impairments e a baixas contábeis que chegaram aí, por exemplo, no caso do universo norte-americano, que é coberto por esse dado da Agência de Energia norte-americana, do lado direito,
há impairments expressivos no primeiro e no segundo TRI, e há uma elevação de endividamento que está na curva de baixo, né? Então, quando a indústria tem preços, eu diria que favoráveis, geração de caixa favorável, isso ele permite, além de pagar dividendos, investir, repagar a dívida. A gente está na situação exatamente inversa agora, onde algumas anunciaram interrupção ou redução de níveis de dividendos e várias têm aumentado o seu nível de endividamento. Pode passar, por favor. E aqui, como é que a gente pode ir, Fábio? Como é que está o Brasil, né? Pode passar o slide, nessa crise. Eu acho que o Brasil, assim, só para colocar em perspectiva, nem todos têm esses números ainda, claro, né, em mente. O Brasil é hoje top 10 em termos de produção de petróleo. Se a gente olhar apenas para petróleo, né, milhões de barris dia, a gente está aí na casa dos 3 milhões. Se a gente olhar em barris de óleo equivalente, a gente está na casa dos 4 milhões, o que nos coloca hoje como um player, eu diria que relevante nessa indústria. E a gente, obviamente, atinge esse patamar na medida em que a nossa indústria se beneficia de investimentos oriundos de diversas empresas a partir da abertura do mercado. Pode passar, Fábio, por favor? E, além disso, a gente também é um grande consumidor de petróleo, né, o 9º do mundo, e, como eu mencionei, um play de fator ainda, um local ainda capaz de atrair um volume bem significativo de capital estrangeiro para investir na nossa indústria. O setor de óleo e gás foi, no ano passado, responsável aí por cerca de 20% de todos os investimentos diretos estrangeiros no país, o que nos coloca, eu diria que, no nível de relevância, né, no contexto nacional, bem interessante. Pode passar, por favor. E aqui a gente chama sempre a atenção para o perfil da nossa produção, né? Hoje, a nossa produção é 90% ou 95%, assim, eu acho que é 95% offshore, hoje 70% pré-sal, e é isso que esse gráfico mostra. Aqui a gente está falando de óleos equivalentes, eu mencionei lá os tais 4 milhões, estão aqui, e o que a gente mostra, basicamente, é que o nosso pré-sal hoje, sim, ele é responsável por 70% da nossa produção, também em função aí do declínio da bacia de Campos, do declínio do pós-sal, e por isso chama a atenção, enfim, todos os desinvestimentos da Petrobras, à medida que eles atraírem novos players capazes de aumentar o fator de recuperação, capazes de investir, muitas vezes se dedicar a campos de águas rasas ou marginais que não são mais motivo de tantos investimentos por parte da Petrobras. Hoje, a indústria conta com a diversidade, eu diria que bem propícia a que a gente tenha e considere no IBP justamente uma indústria de óleo e gás. A gente tem players grandes, todas as majors operam aqui no Brasil, mas a gente começa a ter também outros perfis de empresa e isso enriquece muito o nosso ambiente de negócios. E tanto brasileiros quanto oriundos de capital estrangeiro, acho que isso também é uma riqueza para o nosso ambiente de negócios. Pode passar, Fábio, por favor. E aqui tem um dado muito interessante que foi, enfim, oriundo de uma análise da Rystad aqui no Brasil, aqui no Brasil não, olhando para o potencial de produção offshore, e onde ele posiciona Brasil e Guiana como aqueles plays com capacidade de atrair, eu diria, mais de 1/3 dos investimentos offshore nos próximos 5 anos. Então, se vocês olharem aqui do lado esquerdo, a gente está, enfim, o que esse dado mostra? Ele mostra que o Brasil pode atrair cerca de 50 bilhões de dólares a desenvolver reservas já sancionadas nos próximos 5 anos. Então, podendo aqui, né, o número de reservas sancionadas é de 8 bilhões de barris. Então, acho que assim, esse é um dado que nos dá um certo alento, né? Quer dizer, nesse ambiente de maior restrição de preço,
de capex reduzido, o Brasil tem condições de atrair uma parte substancial dos investimentos offshore. É claro que, para isso, e essa é a pauta, né, do IBP, a gente tem que manter o nosso ambiente de negócios competitivo, e por isso que a gente tem que trabalhar incessantemente para isso, mas do ponto de vista da geologia, a gente tem aqui condições bastante favoráveis, uma altíssima produtividade do pré-sal, para poder ainda ser visto como um play muito atraente. E se conseguirmos, né, atrair e manter esses investimentos no Brasil, o que a projeção mostra é que a gente pode aí aumentar substancialmente a nossa produção offshore. Esses dados aí são, de novo, da Restart, levam aí a uma produção de pouco menos de 5 milhões de barris dia nesse horizonte de 2025. Né? O IBP não faz, né, suas próprias projeções, a gente está aqui divulgando dados que a gente acha bem interessantes e que mostram, de fato, o nosso potencial de atrair capital e, ao atrair capital, converter isso em produção offshore, sobretudo. Pode passar, por favor, Fábio. Aqui é justamente o nosso dado um pouco mais atual. Se a gente olhar só para 2020, a nossa produção hoje, acumulada no ano, ela está ligeiramente, né, mais de 10% superior àquela de 2019. A gente está ali, sempre arredondando os números, né? A gente está hoje na casa dos 3,1 milhões de barris dia. E, de novo, se a gente olhar até o final do ano, em 2021, a gente acompanha os dados públicos das operadoras, a gente tem as nossas estimativas e a gente costuma dizer uma expressão que a gente imagina que esse ano e ano que vem a gente possa andar de lado. Então, crescer ligeiramente em relação a 2019, mas sem nenhum crescimento expressivo, tendo em vista aí a redução anunciada dos capex das empresas de uma forma geral e da própria Petrobras. O que você pode passar, por favor, Fábio? O que é um fator assim interessante a observar? Né? Quer dizer, além da nossa manutenção do nível de produção, manutenção não, porque 12% acima eu diria que não é manutenção, é crescimento. E eu chamo a atenção para um fato muito interessante que a gente tem acompanhado muito de perto, que tem a ver com o destino da nossa produção. E o que esses dados mostram é que o Brasil tem sido capaz, cada vez mais, de destinar uma parte importante da sua produção de petróleo, né, de óleo cru, para mercados internacionais. Então, a gente tem a linha vermelha, eu chamo a atenção para vocês, nos dois gráficos. O gráfico da direita é acumulado de janeiro-julho, o gráfico da esquerda é anual, exceto para o ano de 2020, ele mostra o saldo aí de petróleo e derivados. Mas, se vocês olharem só para a barrinha verde, é a exportação de óleo cru. E essa exportação tem crescido e a gente tem conseguido gerar superávit, eu diria, na balança comercial de petróleo e derivados. Chegamos a ser o primeiro item de exportação no primeiro TRI, depois a soja retomou aí a sua pole position, mas a gente tem conseguido manter, eu diria que, um saldo positivo bastante interessante. E aí, no slide seguinte, Fábio, tem um dado que chama muito a atenção, para onde a gente tem conseguido exportar esse óleo? Basicamente para a China. A China hoje absorve 60% das exportações de petróleo cru brasileiro. Então, é um player comercial da maior relevância. Vocês veem que os outros países têm dimensões que não se comparam, e o comportamento da economia chinesa é algo que o Brasil, né, acompanha, e a indústria de petróleo e gás acompanha de muito perto, tendo em vista que, mesmo na pandemia, se a gente pensar no primeiro período, né, no primeiro semestre desse ano, a China comprou, né, consumiu mais petróleo em quantidade e também derivados. E se a gente olha para as perspectivas de crescimento da China, há perspectiva de já crescimento, né, positivo neste ano e, portanto,
expectativa de que as nossas exportações continuem fluindo para lá. Pode passar, por favor. E aí, para o nosso último item, né, não posso concluir, pode passar, Fábio, sem falar um pouco, né, da nossa perspectiva com relação ao mercado de gás natural. A abertura, né, do mercado de gás é um processo, eu diria que se arrasta, mas, ao mesmo tempo, consolida conceitos ao longo dos últimos 7, 8 anos, e que visa, basicamente, destrancar, né, a possibilidade de investimento a partir do fim do monopólio exercido pela Petrobras e abertura de atividade para outras empresas. Essa abertura já ocorreu com a venda dos gasodutos de transporte, ela ocorre com a diversificação da produção há mais tempo, e ela passa também a atingir o mercado de comercialização de gás natural a partir da definição em cada estado do perfil e do consumidor livre. Então, você pode ir para o próximo slide, por favor, Fábio, que mostra, enfim, aqui um pouco por que o IBP acredita piamente que essa abertura ela é benéfica para a sociedade brasileira, ela permite que todos aqueles que hoje produzem gás associado sejam supridores desse gás doméstico, então façam chegar a sua produção ao mercado sem ter que vendê-la para a Petrobras. O acesso às infraestruturas essenciais, seja as UPGN, seja os dutos de transportes, são hoje, a partir da aprovação da nova lei, regulados. E o que a gente acredita é que isso dê as condições necessárias para que a comercialização de gás natural mude de patamar. Hoje, o gás vai majoritariamente para o mercado não térmico, para o mercado industrial, 60%, 40% para o mercado térmico. O que a gente quer é que isso ganhe novos patamares. O projeto de lei foi aprovado na sua primeira casa, né, a Câmara dos Deputados, o projeto ainda com o nome 6407, ele está no Senado, esperando a indicação de um relator, e a indicação que a gente tem, tanto, enfim, do Congresso quanto do Poder Executivo, é de que é uma prioridade para o governo destravar esse mercado e promover, enfim, fazer com que o Senado tenha condições de votação do projeto de lei ainda agora até o final do ano. Então, com isso, eu passo para o meu último slide, para a gente ter tempo aí de conversar, reafirmando algumas mensagens importantes. A gente, enfim, nosso entendimento de que a recessão atingiu mais do que proporcionalmente a indústria de energia, com uma queda de demanda esperada expressiva, e dentro da demanda de energia, ainda mais do que proporcionalmente a indústria de óleo e gás, que trabalha com perspectivas de redução de investimento, com um patamar de preços menores, pelo menos até o final de 2021. Quando a gente olha para o Brasil, essa realidade dura foi amenizada em função da capacidade de colocação da nossa produção em mercados externos, sobretudo a China. E a gente acredita, enfim, que o Brasil, caso mantenha suas condições de competitividade, é um local que ainda consegue atrair investimentos, sobretudo para a produção offshore, e que, além da nossa, digamos assim, atividade de óleo, a gente tem uma oportunidade única de desenvolver o nosso mercado de gás natural. Hoje, mais de 80% do nosso gás é associado, portanto, se retroalimenta, o mercado se retroalimenta do crescimento do outro. A gente tem que criar as condições para que a monetização do gás offshore e do gás associado se dê em condições competitivas, e por isso a reforma do gás natural, agora em análise pelo Senado, é tão fundamental para consolidar esses avanços.
Então, era isso que eu queria, enfim, compartilhar com vocês, Fábio. Espero que tenha aí atendido a questão do tempo e que a gente tenha ainda alguns minutinhos aí para bater papo. Obrigada pela atenção. Clarissa, muito obrigado. Tá, então, a apresentação realmente eu achei fantástica, né? Eu estava estudando, mesmo sem a sua explicação claríssima, né? O storyline, né? Encadeamento de ideias, aí um quadro bem claro, né? Sobre o que está acontecendo no Brasil e fora. E agora nós temos cerca de são 20 para as 11, temos 15 minutos, né? Até 5 para as 11, de que os Enems que eu já tenho bastante. Né? Aqui eu vou começar com uma pergunta que eu achei muito boa, né, do Carlos Peixoto, é o nosso head do Comitê de Óleo e Gás, da Britcham, parabenizando você pela apresentação. Né? Então, o anúncio da Shell nessa segunda-feira vem consolidar no Brasil o movimento das grandes operadoras globais de ampliar sua atuação para a energia em geral, incluindo geração com utilização de fontes renováveis, além de investimentos em baterias para lidar com a questão da intermitência. Como o IBP se posiciona, ele aqui está reposiciona, tendo em vista esse redirecionamento cada vez maior dos grandes players do setor. A BP também anunciou, né, os seus cenários e tudo recentemente na BP Week. Então, é essa a pergunta. Se quiser, eu repito. Fica à vontade. Eu vou sair daqui do vídeo. Obrigada, Floor is yours. Obrigada, Carlos, pela sua excelente pergunta. O IBP, como você sabe, se chama também da Casa da Indústria. E como Casa da Indústria, a gente acolhe todos aqueles que queiram ser acolhidos e que queiram, obviamente, contribuir. E isso cria um ambiente de visões diferentes e de realidades diferentes, um ambiente muito rico de discussão. Então, eu claramente vejo, né, no nosso ambiente BP hoje, as europeias com uma visão de transição energética que as leva a, digamos assim, a necessidade de diversificar seus próprios portfólios, ampliando a atuação na área de energia, como você bem mencionou, não apenas para o óleo e gás, mas entrando também na seara de renováveis. Eu vejo também as norte-americanas com um foco muito grande em tecnologias de descarbonização, e descarbonização, eu diria, que é onde todas têm compromissos comuns, todas as nossas operadoras, comprometidas em reduzir a intensidade de emissão das suas próprias operações, portanto, o que eu estou chamando de descarbonização. Mas as norte-americanas focando, dizendo, olha, o que a gente sabe fazer entrega-valor é óleo e gás, com cada vez menos intensidade de carbono, e tem um fenômeno muito interessante globalmente, se você olhar para o perfil, para a matriz elétrica que supre as operações, por exemplo, das norte-americanas, você vai ver que é cada vez mais renovável. Então, elas são grandes compradoras de PPAs de energia renovável, por exemplo, nos Estados Unidos. E a gente tem a nossa Petrobras, que tem também reafirmado, teve uma live do presidente Castelo Branco no FT semana passada, onde ele reafirma, olha, nossas vantagens competitivas estão na exploração do pré-sal, a gente tem o menor, dentre os menores custos, lifting cost, e a gente, enfim, agrega valor ao acionista, sendo muito bom no que a gente faz. Dito isso, a gente também, né, tem compromissos com a descarbonização, com a redução de intensidade de emissões, e a Petrobras também declara 10 compromissos com a sustentabilidade, 7 dos quais são relacionados ao clima. E no ponto de vista de diversificação de portfólio, como vocês sabem, a Petrobras tem anúncios de investimentos ainda em caráter de pesquisa e desenvolvimento, e tem alguns MOUs ainda assinados com outras empresas. É o caso, por exemplo, de um MOU com a Equinor para a eólica offshore. Então, o que eu quero te dizer com isso é que há espaço para todos os tipos de reação frente a uma cobrança cada vez maior da sociedade,
e, na minha visão, não tem certo, não tem errado. Cada companhia vai ter que encontrar o seu caminho à luz das suas competências, à luz da cobrança da sociedade e dos seus acionistas. O que o IBP faz? Primeiro, ele tem que ouvir todos. Segundo, o que o IBP fez? E esse eu me orgulho bastante de falar. A gente, mesmo no meio da pandemia, não interrompeu o processo de revisão estratégica que a gente tinha iniciado em janeiro, fevereiro. Então, o IBP se reposiciona, e isso me permite, Fábio, explicar por que a gente tirou o biocombustível. Né? A gente, por meio desse reposicionamento, a gente volta a ser o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, por entender que a gente não tinha legitimidade para falar pelos biocombustíveis. Eles têm outras entidades que os representam e que falam por eles de uma maneira muito mais apropriada e com uma dedicação muito maior. Mas, para falar da indústria de óleo e gás, a gente também cresceu, eu diria, que em visão do mundo por meio de uma nova missão e de uma nova visão. E a nossa nova visão é promover o progresso da indústria de energia, com ênfase no setor de óleo e gás competitivo e sustentável, gerando valor amplamente reconhecido pela sociedade. E a nossa visão, onde a gente quer chegar, é ser a indústria de óleo e gás de referência em competitividade e sustentabilidade. Então, quando eu olho para a nossa missão e para a nossa visão no IBP, eu vejo dois pilares claramente definidos, que são da competitividade e da sustentabilidade. E quando a gente fala de competitividade, a gente está falando aqui de competitividade de custo, é claro, do nosso ambiente de negócio, mas a gente também está falando da competitividade de carbono. E o óleo brasileiro tem características que o beneficiam em termos de intensidade de carbono, ele é um óleo mais leve e ele tem conseguido, né, gerar produtos, por exemplo, como o bunker, de baixo teor de enxofre. E quando eu falo de sustentabilidade, de novo, eu também olho para a dimensão de clima, olho para a dimensão ambiental at large, além dos demais critérios ESG. Então, o que o IBP tem feito é reafirmar, digamos, por meio desses dois pilares, o seu compromisso inexorável com o futuro da energia, sem perder de vista o papel, no nosso entender, extremamente relevante que a indústria de óleo e gás tem no mundo e no Brasil especificamente. Então, por isso é que a gente não tem, digamos assim, timidez em sentar na mesa para discutir transição energética, para discutir mercado de carbono, para discutir novas fontes energéticas, sabendo que a nossa fonte tem que ser competitivo, tem que ser buscar descarbonizar, reduzir a sua intensidade de carbono e, por que não dizer, a gente está aberto também a olhar para outras indústrias que possam ser parceiras da indústria de energia em compensar as nossas emissões. Essa é algo que a gente também faz no IBP, por meio da Comissão de Mudanças Climáticas, liderada hoje por Cristina Pinho, comissão essa que tem mais de 20 empresas que a integram. Eu liderei essa comissão por 2 anos. Hoje ela é liderada pela Cristina Pinho, com diversos grupos de trabalho focados em soluções baseadas na natureza, em descarbonização e eficiência energética. Então, para a gente está muito claro que o espectro da energia é generoso, é grande, é maior e que o Fatih Birol, o diretor, né, o Fatih Birol, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia, tem uma frase que eu adoro. Ele falou: todos nós, e eu em particular, adoro energia e detesto emissões. Então, a gente tem que encontrar, né, uma forma de prover energia sabendo lidar com as emissões oriundas dessa oferta de energia. Alguns vão para renováveis, outros vão continuar em óleo e gás, mas com certeza olhando e cuidando do seu impacto nas emissões. Obrigado, Clarissa. Respondeu aqui uma pergunta. Eu ia fazer a pergunta sobre downstream. Você já respondeu. Eu tinha uma pergunta aqui sobre custos, né? E porque uma coisa é a queda do preço, mas aí se a curva de custos tecnologicamente driven by technology cai muito, a margem obviamente aumenta muito, né? Pode aumentar, mas eu não vou fazer essa pergunta não. Eu vou trazer aqui do Glauco Paiva, querido Glauco Paiva da Shell, né? Nós estamos sendo engolidos por perguntas, tá, gente? Então não vai dar tempo, eu já sei, nós temos mais 6 minutos, mas deixa eu ler aqui que o Fabrício está me mandando aqui.
Bom dia, Eu vi Clarissa. a do Glauco está aqui no Q&A, eu vi. Você viu? Eu vou ler Então, o benefício isso, de lê todos. você. Lê você, Então, por favor. Glauco, prazer em vê-lo. Sempre muito bom saber que você está por perto. Essa parte não está escrita, não, é que estou falando, tá, gente? Bom dia, Clarissa. Apesar de fundamental na geração de emprego, renda e impostos, a indústria de óleo e gás tem sido vilanizada ao longo dos últimos anos, especialmente a partir do que muita gente enxerga como uma falta de preocupação com a sustentabilidade, principalmente quanto ao clima. Para falar de mudança, é ótimo ver uma mulher à frente do IBP. Obrigada. Você poderia falar um pouco mais sobre os caminhos da transição energética para este setor e como o IBP está encarando o desafio da comunicação e outreach social? Exemplo, resposta humanitária à Covid, novo formato da Rio Oil. Como mostrar que a nossa é uma indústria de causa e propósito? Glauco, pergunta comprida, mas, enfim, excelente, que me permite aqui falar um pouquinho, né, do que a gente tem feito no IBP. E aí eu vou voltar a uma frase da nossa missão, que me guia, né, muito no dia a dia, que é gerar benefícios amplamente reconhecidos pela sociedade. Você é dessa área, você sabe disso muito melhor do que eu. A gente tem um déficit de percepção de valor gerado para a sociedade, a nossa indústria como um todo. E esse déficit, ele, na minha visão, ele advém de alguns fatores. Um é que a gente sempre falou pouco. Como indústria, a gente tende a trabalhar muito, mas a gente é low profile, e aí eu não sei se tem a ver com, de fato, um perfil de que a gente não precisa falar, a gente precisa fazer, se tinha um pouquinho de soberba, não, a gente é bom demais e todo mundo reconhece o nosso valor, ou se tinha, de fato, a percepção de que a gente não precisava falar, mas apenas prover os serviços essenciais. Eu acho que essa percepção tem mudado, a gente entendeu que a gente precisa falar, que a gente precisa se comunicar, que a gente precisa explicar, que a gente precisa abordar de frente as nossas dores, e certamente o nosso impacto de emissões é uma das nossas dores. E eu faço isso, primeiro, com muita tranquilidade, com muita naturalidade, com muito entusiasmo, porque eu acredito profundamente que essa indústria tem competências únicas para ser parte da solução da transição energética. Competências que passam primeiro pela qualidade das pessoas, né? O Fábio mencionou da minha consultoria, que eu trabalho com várias indústrias, e vou lhe ser muito franca, Glauco, eu raramente vi a qualidade de pessoas como tem na indústria de óleo e gás. Então, tem uma qualidade de pessoas ímpar, tem uma capacidade de gestão de projetos complexos, tem um entendimento de realidades locais, regionais e globais, como poucas indústrias, tem balanço, né, para segurar aí uma crise, tem uma capacidade de investimento, enfim, tem uma miríade de competências e qualidades. Onde é que a gente está sofrendo? Né? Na nossa capacidade de atrair talentos, né? Quem tem filhos sabe os questionamentos que surgem da sociedade. A gente está sofrendo com a percepção de risco crescente por parte de investidores ESG, na medida em que a gente não traduz os nossos riscos em medidas concretas de mitigação. E a gente continua sofrendo um certo ceticismo em algumas sociedades, mais do que em outras. E aí, o que a gente está fazendo no IBP? Primeiro, falando muito mais, se comunicando muito mais e se conectando com a sociedade muito mais. Você é parte, né, desse movimento, você sabe o quão foi fácil mobilizar as empresas na pandemia para que a gente pudesse, como um todo, como um conjunto, como uma plataforma, mas também as empresas individuais, agir em prol dos mais fragilizados. A gente criou uma plataforma de ações humanitárias, fez um trabalho fantástico. A gente tem duas edições de compilação. A gente teve uma campanha, Energia, o Essencial Não Vai Faltar, que foi premiada. É uma campanha que foi feita na crise, onde a gente mostrou que a gente é um serviço essencial próximo de cada um de nós. E o que eu acho que a gente tem que fazer, Glauco, é não parar esse movimento. A gente tem que falar, a gente tem que se comunicar, a gente tem que ser transparente, a gente tem que medir os nossos impactos e a gente tem que se conectar com a sociedade. E aí você fala da Rio Óleo e Gás, a Rio Óleo e Gás,
que é um flagship, né, do IBP, da nossa indústria, o maior evento da indústria da América Latina, teve que se reinventar totalmente, radicalmente. Será de 1 a 3 de dezembro, na edição 2020, totalmente online. A edição 2021 já será um híbrido, num local diferente, conectado com a sociedade do Rio de Janeiro. E o que a gente está fazendo é trazer pessoas de vários perfis, de vários locais. Estamos abrindo para temas inovadores. Teremos um painel grande de mudanças climáticas, teremos um painel do papel da liderança feminina na energia, teremos, claro, um papel de competitividade upstream, teremos painéis sobre abertura do mercado de gás, refino, mas a gente está querendo ser mais generoso, né, com a indústria como um todo, com os anseios da sociedade, e abrir espaço para diálogo. Então, a nossa estratégia para lidar com esse mundo em transição, com esse mundo em transformação, que, aliás, é o lema da Rio Oil, é estar atento a todos os sinais que emanam da sociedade, sem perder de vista que temos que manter a nossa competitividade na indústria, temos que reafirmar o papel do gás. No Brasil, o gás tem espaço, né, para ajudar a afirmar renováveis, tem espaço para substituir fontes mais emissoras na geração de calor em processos industriais, tem, eventualmente, espaço também em mobilidade urbana, a ver, né, a depender da tecnologia, ia vencer. E, portanto, o que a gente tem que fazer é confirmar esses atributos de um óleo que também vai procurar mitigar as suas emissões em soluções baseadas na natureza, em tecnologia de CCS e outras tecnologias que podem surgir, no gás, que vai ajudar a complementar a nossa matriz energética, sabendo que teremos que competir com fontes renováveis que chegam de uma maneira muito competitiva para entrar no mercado, sobretudo o mercado elétrico. Então, espero ter lhe respondido, Glauco. Foi uma resposta longa, não tão objetiva, mas acho que eu consegui tocar em vários pontos aí que você mencionou. A Clarissa, você é multiresposta. Tem uma pergunta e você dá múltiplas respostas, que tem muito a ver com o que eu estou vendo aqui na tela. Olha só, nós temos agora 4 minutos, eu vou dar uma fechada, eu peço desculpas novamente àqueles que não puderam, só vou citar aqui aqueles que fizeram mais perguntas, nós podemos enviar, né, Clarissa, para Mariana Francelino, não é? Que assessora. E nós temos aqui pergunta do Carlos Peixoto sobre a expectativa do IBP para a retomada do EP, devido à quebradeira que está havendo por aí pelo mundo. Nós temos aqui também o do Paulo Pinho, né, como ficam as perspectivas para o EP no pós-sal e onshore, do William Ballantyne, são conselheiros nossos também. Né? Precisamos aprimorar a competitividade, né, e as medidas prioritárias seriam para atrair investimentos. O Sérgio Clark, que foi nosso presidente, né, da Câmara Brasil, né, parabenizando. O Paulo Martins, da Subsea 7, né, perguntando qual seria a sua melhor recomendação para a indústria de forma conjunta, atravessar 2021, entre as andando de lado, e quais seriam as ações mais prioritárias além do destravamento do mercado de gás? Uma pergunta do Paulo Martins. A Fabrícia, da Felsberg Advogados, se o IBP tem grupo de trabalho voltado para projeto de eólica offshore, que incluem estudos para a integração de descomissionamento de projetos de EP e projetos de eólica offshore. Nós vamos mandar isso tudo, eu peço que o Fabrício pegue. E do Richard Taylor, que é nosso conselheiro também, falando, parabenizando pela ótima apresentação e perguntando se o setor de óleo e gás ficará mais concentrado nas mãos de players nacionais do que empresas independentes, pois o preço do petróleo pode continuar deprimido e a China pode estar mais isolada e cada vez mais capital privado pode ser desviado para energias renováveis. Mas isso a gente pode mandar. E o Glauco agradecendo aqui no grupo. Tá, então a gente manda, eu peço para o Fabrício para não deixar de copiar e mandar, né, para a Mariana. E vou fechar aqui, né, Clarissa, agradecendo. Você sabe quanto, né, eu gosto de você pessoal e profissionalmente, né, há tanto tempo, tantos anos, né?
E agradecer a Mariana Francelina, Raquel Filgueiras, que é membro aqui do nosso comitê de óleo e gás, me puxaram a orelha aqui. Você tem que mencionar a Raquel. Eu recebo muita coisa. A Raquel, o Rafael e o Vinícius são meus três. Eu brinco, toda vez eu falo que são meus três jovens, né? Que eu fico puxando para que a qualidade das nossas apresentações só melhore no IBP. Então, e tá espetacular realmente. Olha, o Bruno Marcondes, o Peixoto, também a gente trabalha muito junto. O Vlamir, que é o vice do Peixoto no Óleo e Gás, o Renato Cordeiro, que você deve conhecer também, que está junto comigo aqui. Fabrício, muito obrigado, você e seu time aí. Os mantenedores, vocês viram rolando na tela no início. E o público de quase 100 pessoas, altamente seleto no Zoom, né, e no YouTube. Aqui é seletivo, não é milhares, né? Então é dessa ordem, mesmo está no topo da cadeia aí, muito seleto, e fui inundado de perguntas que não deu. Olha, não deixem de ver, fui inundado aqui, porque controlar a apresentação, controlar o WhatsApp é um pouquinho, tive ajuda aí. Não é multitasking, é difícil, né? E o Fabrício batendo foto da tela e me mandando aqui do que os Enéis no início, depois que eu tirei a apresentação ficou mais fácil. Olha, não deixe de ver os próximos eventos, né, no www.britcham.com.br. Considerem se juntar à Britcham vocês. Né? Eu acho que tem tido um esforço do UK para parcerias comerciais, vocês sabem disso, movimento do UK, né, o movimento em nível de país. Né? E, Clarissa, olha, eu vou estar lá na Rio Oil & Gas, sucesso para o IBP, obrigada. Sucesso para a Casa da Indústria, e esperamos contar com você no ano que vem, né? E desejo isso aqui que eu vou falar para todos, muito especialmente para você. Fiquem saudáveis e bem, vocês e os seus, interna e externamente. Muito obrigado mesmo pela sua presença, Clarissa, o seu time, e a todos que estão aqui presentes. Gente, um grande abraço para vocês. Obrigada. 11-1. Não fui britânico. Obrigada, Fábio. Obrigada, Britcham, pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.